Bom, boa noite a todos, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito frio aí? Tá bom, né? É verdade, tá bom. Maravilha. Pessoal, vamos lá então, gente. Bom, a gente tem o nosso DDS aí, né? Quem que vai fazer hoje aí, pessoal? Nosso DDS de saúde? Professor, eu tenho um DDS, eu posso aí desenrolar. Pode. Opa, pera aí, Vanessa. Já vou te habilitar aqui, só um segundinho. Prontinho, Vanessa. Tá? Na hora que estiver pronto, pode começar, tá bom? Tá, professor, vou procurar aqui. E professor, como é que eu faço pra. É porque tá no Canvas a minha apresentação. Tá no Chrome, aí eu não tô conseguindo achar aqui. Tem a Hum, área de trabalho, aí tem algumas apresentações que tá no meu. Você não achou a apresentação, você diz? E isso é porque eu tenho que abrir, no caso, ela, né? É, naquela lupinha, você lembra o nome que você salvou ela? É porque ela tá dentro do Canvas mesmo, professor. Ela tá online, entendeu? Porque Entendi. se Porque aqui no meu notebook eu não consigo apresentar, entendeu? Só se eu. Hum, É mas, uma boa. mas não aparece aqui como é que. Peraí. Não tô conseguindo, não. Parece que vai aqui, hein, Vanessa? Tá carregando aqui. Você acha que eu consigo salvar no meu e-mail? No e-mail da ETEC, do Canvas? Consegue? Eu acho que você consegue Deixa eu não tentar. salvar no e-mail, já não sei, hein? Porque se eu conseguisse abrir o Chrome aqui, daria, né? Já tá aberta a apresentação aqui no Google Chrome. Eu só não estou conseguindo compartilhar aqui. Clica nela, depois você clica no Teams para compartilhar, para ver, que às vezes ele dá esses probleminha. Deixa ela como se fosse aberta, aí você vai no Teams e entra na sala.
Tá, eu tenho que sair da chamada? Não, né? Não, normal, do jeitinho que você tá aí mesmo. Aí clica ali no compartilhamento para ver se você visualizou. Professor, não tá dando certo aqui não. Teve uma outra apresentação que eu apresentei, mas não era no Canvas. Certo. Teve alguém que apresentou do Canvas aí? Teve algum aluno que apresentou do Canvas? Eu acho que a pessoa conseguiu compartilhar. Não sei por que eu não estou conseguindo. Não tem problema não, Vanessa. Vamos tocando aqui, sem problema. Se a gente conseguir depois, a gente passa ela. Tá bom? Tá, professor. Legal. Tem mais alguém aí, pessoal, para o DDS? Eu, professor, ia apresentar hoje. Opa, peraí, Giovana. Deixa eu colocar aqui como apresentadora. Só um segundinho. Prontinho, Giovana. Na hora que você quiser, pode começar. Tá bom. Tá aparecendo? Tá sim. Boa noite a todos. O tema do meu DDS é doação de sangue. Sobre a doação de sangue, o que é? A doação é a retirada de aproximadamente 450 ml de sangue através de inserção de uma agulha em um dos braços. A coleta é feita por pessoal capacitado e sob supervisão de um médico ou enfermeiro, garantindo o bem-estar do doador. Por que doar sangue? Qual a importância? No Brasil, existe uma grande carência de sangue nos hemocentros devido à falta de doação. Atualmente, o percentual anual de doadores no país varia de 1,76% a 1,78% da população, quando necessário seria de 3% a 5%. Se cada pessoa saudável no Brasil doasse sangue espontaneamente pelo menos 2 vezes ao ano, haveria sangue suficiente para atender toda a população. A doação de sangue e seu processamento são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como, por exemplo, vítimas de acidentes. O sangue não tem substituto e, por isso, a doação voluntária é fundamental. Uma simples doação pode salvar muitas vidas. Os requisitos para doação de sangue durante a pandemia: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, resfriados ou tosse nos últimos 30 dias, apresentar documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por um responsável legal, pesar no mínimo 50 quilos, com desconto de vestimentas. O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos. Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa, ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, e não fumar pelo menos 2 horas antes da doação, onde possa estar realizando a doação de sangue. Para doar sangue, basta procurar as unidades de coleta de sangue, como os hemocentros, para checar se você atende aos requisitos necessários para a doação.
Existem impedimentos temporários e também impedimentos definitivos. No mais, basta estar incentivado pelo desejo de ajudar o próximo. Obrigada pela atenção. É isso. Legal. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para a Giovana? Essa parte eu não pesquisei, não. Eu só me foquei mais na doação de sangue mesmo. Eu pesquisei sim, só que eu não lembro muito bem, entendeu? Mas eu cheguei a pesquisar sobre isso em alguns textos para fazer o DDS. É difícil, viu? Porque eu fiz esse DDS faz umas 2 semanas. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer alguns comentários aqui também, tá bom? É legal o tema, Giovana, né? É bom a gente trazer, né, o tema para incentivar. A gente pode até fazer campanhas na própria empresa também, né? Só tem que tomar, às vezes, alguns cuidados, né? Cuidados não, na verdade, é informação mesmo, né? E respeitar, né, todas as demais religiões, né? Algumas religiões aí, né, acabam aí não tendo, né, a permissão aí para transfusão, né? E aí não tem problema nenhum, tá bom, né? Então a gente precisa respeitar, conhecer, né? E é isso, né? Mas eu vou falar um exemplo aqui de uns, foi 2 anos atrás, exatamente, né? Então, onde eu trabalho, a CIPA, né, decidiu, né, pensar numa campanha de doação de sangue, tá? E aí, poxa, imagine uma doação de sangue dentro da organização, dentro da empresa, né? Então, tem todo o aspecto aí de, né, a pessoa tem o direito aí de, ela ganha o dia, né, por lei, né? Ela ganha o dia, né? Ela pode até voltar a trabalhar e negociar, né, esse dia em outro dia, não tem problema nenhum, né? Mas, né, antes da gente prosseguir, né, com esse tema, a gente acabou avaliando vários pontos, né? Então, e aí essa doação ela foi feita lá na empresa mesmo, né? Então, a gente acabou chamando o Hospital das Clínicas ali, que tem um pessoal que acaba fazendo aí esse tipo de trabalho também, algumas outras empresas aí com parceria com eles, né? Então, o pessoal vem, monta toda a estrutura, né, responsabilidade ali e tal, e etc., é toda deles ali, né, do armazenamento, enfim, são empresas especializadas, né, que acabam fazendo aí, né, esse trabalho, né, em várias, não só empresa, mas empresa, comunidade, em várias áreas, né, escolas, tal, né, como que é? Força militar, né, enfim, tá? Então, mas o que que acontece, né? Então, a gente acabou abordando alguns pontos,
né? Primeiro realizamos uma pesquisa para saber o que o pessoal achava, né? Então, a grande maioria achou super legal, tal, motivar, incentivar e etc, né? E quem, né, poderia ser doador, né? Até para a gente colocar ali para a empresa depois, né? Poxa, a gente tem aqui um exemplo, tá? 50 doadores aqui, então, poxa, tem que vir preparado aí, né? Com toda a estrutura, tal e etc, para 50 doadores, tá? Então, primeiro passo, a gente acabou fazendo uma pesquisa, né, perguntando para todos os funcionários o que acham, né, quem iria ser voluntário para fazer essa doação, né, legal. E aí, outro ponto, né, que a pessoa poderia, né, ir embora ali, né, após a doação, ou ela podia continuar e depois negociar com a chefia dela, com a liderança dela ali, um outro dia, né, porque a pessoa já estava ali, já tinha ido até para o trabalho, então poderia fazer esse ponto também. Mas, além de tudo isso, pessoal, né, a gente levantou a seguinte questão, tem pessoas que doam sangue e passam mal, né? Tem pessoas que nunca realizaram nenhum tipo de doação, né? E já passam mal. Aliás, e vão fazer a primeira doação e passa mal. Então, poxa, essas pessoas que, né, porventura aí podem passar mal, né? Que tipo de ação, né, a gente vai tomar, o que que a gente precisa ter, se a gente precisa ter uma ambulância, se a gente precisa colocar, então, ou seja, tá, a gente colocou uma ambulância, né, lá mesmo já tinha médico, tal, e etc, então, ou seja, né, foi uma ação positiva, foi uma ação legal, e eu me lembro que teve 3 pessoas aí que acabaram passando mal, tá? Mas, né, o bom foi que, né, a gente acabou prevendo isso antes, né? Então, ou seja, poxa, as pessoas podem passar mal, né? E é natural, porque, né, é retirado um certo volume, né? E a pessoa pode passar mal ali momentaneamente, tá? Então, teve pessoas que acabaram colocando lá o nome como voluntário lá para doar, e aí com, né, toda aquela todo aquele planejamento anterior, né? Toda aquela fase de entrevista, de verificação de testes, de verificação de saúde da própria pessoa, algumas pessoas não conseguiram, né? Mesmo sendo voluntário, porque, né, de repente ali a pessoa fica nervosa, aí dá uma pressão alta e não consegue, e a pressão não baixa, então é um limitador. Dependendo da entrevista ali também, né? É um outro ponto que também pode barrar, né, essa doação, né? Então, ou seja, teve algumas pessoas que mesmo sendo voluntárias, né, não conseguiram. E aí, né, isso aí acabou até gerando uma outra ação para nós, né, de segurança, saúde e segurança, né, para quê? Poxa, né, se a gente tem um número de pessoas que não conseguiu por algum motivo, né, principalmente às vezes ali pela questão de glicose, às vezes ali pela questão de pressão arterial, tá? Isso a gente já direcionou as pessoas ali para o médico do trabalho para fazer um acompanhamento, para fazer, né, para solicitar algum tipo de exame complementar, né, para verificar, porque às vezes nem a pessoa sabe, né, que ela tinha pressão alta, né, porque essas coisas são muito silenciosas, né, a gente, às vezes você vai sentir quando você já está passando mal, aí você vai para um hospital, pronto-socorro, tal, etc., aí descobre, né, então, ou seja, né, foi até positivo nesse ponto aí também, né, porque a gente acabou criando outras frentes lá de trabalho para a saúde do trabalhador, tá? Então é coisa que a gente deve pensar, né, se for fazer, né, tem que pensar em todos os pontos positivos, em todos os prós e contras, se é bom fazer na unidade, se não é bom, se é bom a gente, poxa, se já que a gente quer fazer, né, poderia simplesmente, eu trabalho pertinho do Hospital das Clínicas, mas muito perto, dá para ir de a pé, né, só para vocês terem ideia, dá para fazer, dá para fazer não, dá para ir de a pé, né? Então, ou seja, a gente poderia ter ido ali de a pé? Poderia ter ido, né? Mas por vários motivos lá, as pessoas, não, vamos fazer aqui, poxa, vai ser diferente, vai ser um marco aqui, vai ser, enfim, né? Então, ou seja, teve tudo isso e até foi bom para a gente ver também, né? Mas poderia simplesmente, né, falar, pessoal, quem é voluntário,
né, o dia lá para a gente fazer as doações vai ser no dia tal, no horário tal, então todas as pessoas com data, hora marcada ali, tudo certinho, né, não iria aguardar muito tempo, né, só chegando lá e fazendo os testes aí, né, fazer toda aquela triagem, né, anteriormente, tá? Mas é um ponto importante, é um item delicado, né, é um ponto que pode ser que surja, né? Então, por exemplo, nessa empresa eu estou há 8 anos, né? Então, de 8 anos que eu estou lá, esse tema ele surgiu 3 vezes pela liderança, tá? No primeiro ano nós não fizemos, no segundo ano também não fizemos, e no terceiro ano, né, que tocaram lá no assunto novamente, a gente acabou realizando, tá? Então, ou seja, né, é analisar mesmo todos os pontos certinho, tudo, né? Porque no fundo, pessoal, né, qualquer ação de saúde, né? Porque no fundo, quem está coordenando, quem é responsável, quem está na linha de frente ali, com todas as ações, seja ela uma ação desta, igual a esta, né? Ou uma outra ação de saúde, ou de segurança, somos nós, né? Então, ou seja, é pensar mesmo em todos os pontos para poder evitar qualquer tipo de falha, qualquer tipo de desconforto, né? Para evitar, né, tudo para que a gente possa aí ter sucesso e as pessoas poderem fazer aí, né, o procedimento correto, adequado, sem nenhum tipo de problema, tá bom? Mas é um ponto aí que, né, serve de exemplo para outras ações também de saúde, né? Então, muitas vezes aí a gente acaba, já fiz várias ações de saúde dentro da própria empresa, então no posto de trabalho, né? E aí é pensar, e com certeza vocês também vão pensar nisso, né? Não só nessa ação, mas em todas as ações, né? Porque é super importante aí, né? Vocês avaliarem todos os pontos, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse tema ele traz essa preocupação, né? Então aproveito aqui para falar para vocês, né, para que qualquer tipo de ação, pessoal, que vocês forem fazer, né, seja ela de saúde ou de segurança, e de saúde talvez, né, preocupação maior ainda, né, avaliar todos os pontos, né, de repente tem uma manifestação que eu digo positiva, né, dos funcionários, da liderança, em às vezes, né, lança lá uma ideia em fazer, né, uma determinada ação, e aí, né, essa determinada ação, ela vai ter alguém que vai fazer todo o planejamento, né, e geralmente é o SESMIT. Então, ou seja, antes da gente dizer o sim lá, pessoal, né, sempre tenham muito cuidado, né, falar, vamos avaliar, vou verificar direitinho como que isso funciona, para saber se realmente a gente tem estrutura para fazer aqui dentro, para saber se a gente vai fazer aqui dentro, lá fora, como que funciona, né, quem que é a empresa, vou verificar outras empresas que já realizaram, se tem algum outro aprendizado, tá? Então, é super positivo isso, a gente olhar todos os pontos para poder ter, né, sucesso em toda ela uma campanha, né, antitabagismo, né, seja ela qualquer campanha de acordo com a necessidade lá que vocês irão realizar, né, ou coordenar lá dentro da empresa de vocês. Com certeza isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, é, as ações de saúde, com certeza aí vocês irão realizar, né? Irão aí coordenar, ser os responsáveis aí por tudo isso, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Eu fiz uma ação, pessoal, foi a melhor ação que eu já fiz de saúde dentro da empresa, né? Foi uma ação junto com a Johnson, né? Junto com a Johnson, olha só, com a Johnson Johnson, né? Sobre saúde ocular, né? Então, ou seja, entrei em contato com eles, né, isso também faz uns 3 anos, tá? Acho que eu tenho até as fotos aqui, depois se eu tiver aqui, se eu achar aqui nesse note, aqui não sei se está nesse, eu vou até projetar aqui para vocês verem, tá? Foi uma ação onde todos os funcionários acabaram passando por como se fosse um circuito ali de verificação, desde pressão ocular, né? Desde verificação de todos os pontos, com tecnologia de ponta, tal, enfim, né, mas resumindo, tá? Foi uma ação onde passaram aí, pelo menos aí mais de 1.000 pessoas, né? A ação foi durante uma semana toda, tá?
Então, ou seja, foi uma ação onde passaram mais de 1.000 pessoas, tá? Tive que desmobilizar um andar inteiro para montar a estrutura da própria empresa. Tá? Depois que montou essa estrutura, a gente avisa a Anvisa, né? A Anvisa vem, dá o alvará lá que tá ok, que você pode ou não realizar. Então, assim, tudo realmente, tá? Tudo, pessoal, tem que ser tudo certinho, tudo padrão, né? Para não ter nenhum problema ali, né? E aí o pessoal, né, a gente foi realizando a montagem de todo o cenário, de toda a estrutura, né, semana antes, final de semana, trabalhando, uma turma trabalhando à noite, para quê? Para que numa segunda-feira, na hora que o pessoal chegasse, né, já tinha tudo pronto e preparado. Mas tem muitos detalhes dessa ação, né? Então, antes a gente acabou realizando agendamento, né? O agendamento, poxa, ajudou bastante a gente na questão de tecnologia. Então, o agendamento a gente passou, pessoal, imagine vocês passando por mais ou menos 1.200 pessoas, né, no posto de trabalho, né, com um tablet ali, falando, você vai querer fazer a ação de saúde ocular? Vou. Qual dia, qual horário? Então, assim, já agendava ali na hora, pessoal. Né? Lógico que a CIPA nos ajudou, a brigadista nos ajudou, tal, etc. Mas, lembrando, quem é responsável pela ação é vocês, somos nós. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, foi uma ação, né, muito bacana, né, que foi realizada. Né? Eu costumo falar que poxa, foi a melhor ação de saúde aí, em todos os aspectos aí que eu já realizei dentro de uma organização, né? Devido ao padrão, devido à qualidade, tal, e etc. E aí quando você vê algo nesse porte, você fala, poxa, né? A gente precisa procurar sempre algo nesse padrão, tá? Porque, né, é muito bom. Depois o resultado ele vem também com o feedback de todas as pessoas, tá? Então esse tema de campanhas, né, sempre vai existir, principalmente na semana de segurança. Tá? Então, principalmente na semana de segurança, né, que é a CIPAT lá, né, vocês devem pensar não só em segurança, mas em saúde também, até meio ambiente, se for o caso, né, mas tem que ter pelo menos um dia lá de saúde, né, tem que ter pelo menos alguma ação de saúde, tá? E aí vocês devem identificar e verificar, devem perguntar para as pessoas que tipo de campanha elas gostariam, né, de ter. Isso é muito bom, tá? Porque ajuda a gente a acertar. Né? Vou dar um exemplo aqui. Tá? Eu estou falando aqui, pessoal, já é aula mesmo, tá? O DDS aí. Então, por exemplo, vamos imaginar, vocês têm lá a CIPA, né? Vocês têm lá o CIPEiro, ou que não tenha também. Né? Mas vamos lá, vocês têm lá o CIPEiro, a gente faz reuniões mensais, né? E aí 5 meses antes, 6 meses antes, né, a gente já começa a falar da semana de segurança. Né? Então, ou seja, já começa a falar ali da semana de segurança. Fala, pessoal, a gente vai ter a semana de segurança daqui 4, 5, 6 meses, né? A gente precisa já começar a trabalhar, porque dá trabalho. Né? Dá trabalho, mas dá muito trabalho. Né? Então, você criar, desenvolver ali, né? Organizar, né, uma semana de saúde e segurança dentro da tua empresa dá muito trabalho e a responsabilidade, né? Então precisa trabalhar antes. Então no calendário lá de, de reuniões de CIPA, vocês precisam já colocar num mês específico, né, início das discussões da semana de segurança. E aí todo mês ter, né, esse tema lá para ir trabalhando, né? Porque precisa discutir o dia, precisa discutir a semana, precisa discutir o tema, né? Precisa discutir aí vários pontos para quê? Para fazer uma boa programação, né? Mas antes da programação, escutar principalmente as pessoas. Né? É uma coisa que eu vou falar de experiência mesmo, que eu aprendi, poxa, a gente vai fazer a semana de segurança, vamos mandar aí uma enquete aí para todos os funcionários, dizendo o que eles gostariam de ver na semana de segurança, tá? Raquel, quer falar alguma coisa? Levantou a mãozinha aí, fica à vontade. Professor, talvez seja até uma pergunta besta, né? Mas eu Não queria é, saber o não. seguinte, a CIPAT, ela tem que ser feita todo ano na empresa?
todo ano na empresa, tá? Semana de segurança, todo ano a gente precisa realizar dentro da empresa, tá bom? Mas a pergunta não é boba não, tá? E aí, pessoal, né, essa semana ela dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho mesmo. Então, eu vou falar de experiência, o que a gente vem fazendo e vem dando super certo, tá? Então, a gente manda uma enquete para todos os funcionários, tá? Manda um forms aí, por exemplo, né? Perguntando, né? Na verdade, o que eles gostariam de ver, de ter na semana de segurança. Não é todo mundo que responde, um ou outro, muita gente responde, né? E aí você dá um prazo lá, né, pessoal? Tá aberto aí a pesquisa da Semana de Saúde e Segurança, né? Então você coloca lá, então, por exemplo, hoje é dia 7, vamos colocar aí até o final do mês aí para as pessoas responderem até a nossa próxima reunião, tá? Então, ou seja, coloque ali, as pessoas vão responder, né? Vai ter o momento, né, da comissão avaliar, né, baixar todas essas sugestões, né? E verificar ali a que teve assuntos iguais, semelhantes ali, começar a pontuar, né? E colocar ali os temas ali. Então, poxa, vamos destacar 5 pontos, né? Um por dia, um tema por dia, a gente vai trabalhar, 2 por dia, não sei, vocês que vão se organizar, né? Posso trabalhar um tema por dia, professor? Pode. Pode trabalhar 2 por dia? Pode. Posso trabalhar 4? Pode. Pode trabalhar tanto que for, tá? Não tem problema, tá? Mas é vocês que vão decidir. Mas vamos colocar que a gente vai trabalhar lá um tema por dia, tá? Então, se houve aí essa manifestação, né, de todas as pessoas, aí vocês baixam lá todas as respostas, né? Vamos identificar as 5 mais aqui, e aí, poxa, vamos trabalhar nessas, tá? E aí, a partir do momento que vocês já têm, né, essas 5 ações que vocês irão trabalhar, também já comunica à empresa, ó, pessoal, fizemos uma pesquisa, né, e saíram, né, tantas sugestões desse tema, desse tema, desse tema, desse tema. Então, né, como pedido aí da maioria, a gente vai estar trabalhando esses temas aqui. Então dá super certo, pessoal, né? Além de outros temas que, né, a gente pode trabalhar junto com a comissão, tá? Então não precisa ficar engessado nos temas, né, que foi sugerido, tá? É lógico que a gente vai fazer, tá? Mas não precisa só limitar neles e pronto, acabou, tá? Vocês podem aí fazer outras ações, tá? Lembrando, pessoal, né, pegam aí pelo menos aí 2 dias aí para fazer uma ação de saúde, tá? Para fazer uma ação de saúde, né? Super importante, né? Geralmente a gente, não estou falando que está certo ou errado, pode fazer todas de segurança? Pode. Pode fazer todas de saúde? Pode, tá? Mas é bom aí dar uma mesclada aí, tá? Para ter aí outras ações. Vanessa, levantou a mãozinha aí, fica à vontade. Achei aqui no meu computador. Não vai ter a mesma animação do Canva, mas para apresentar. Quando o senhor quiser, é só falar. Tá, perfeito, legal. A gente já passa aí lá já também, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, né, campanhas é super delicado, tá? E vocês podem também fazer campanhas, né, delicado que eu digo por quê, pessoal? Né, porque pode não ter adesão, né? E aí imagine um baita de um trabalho, né, um trabalho aí de meses, né, um trabalho aí de meses, e aí na hora que chega o dia D, né, você tem pouca presença, tem pouca adesão, né? Então, ou seja, poxa, né, por isso que é importante a gente, né, se programar, fazer todo, né, o trabalho anterior, né, bem feitinho, bem estruturado, para que na hora que chegar o dia D, a gente ter aí uma boa aderência, o pessoal, puxa, contente, pô, esse tema aqui foi o tema que eu escolhi também, então poxa, as pessoas, né, se sentem aí atendidas, né, o SESMIT está ouvindo as pessoas, tá? Então é super positivo, tá? Um outro ponto também, pessoal, vamos imaginar que a gente está numa condição normal, tá? Pensem também, né, em ações, né, em ações onde as pessoas podem participar de repente, né? Tomem cuidado com muitas palestras, né, porque acaba cansando,
né? Então, poxa, pode fazer palestra? Pode fazer teatro? Pode fazer intervenção lá no posto de trabalho? Pode, né? Pode fazer todos esses juntos? Pode, tá? Mas é importante vocês aí, né, mesclar, né, a forma de abordagem de como que vai ser, de como que vai chegar esse tipo de campanha, para quê? Para não ficar, um exemplo, a gente vai ter uma semana de segurança e aí vai ter palestra disso, palestra daquilo, palestra de não sei do que, tá? E aí o pessoal fala, puxa, mas é só palestra, né? Então acaba ficando aí cansativo, né? E acaba desanimando aí o público. Vanessa? Professor, eu tenho uma pergunta. Tem um mês específico para realizar a CIPAT? Ah, tem um mês específico? Não tem um mês específico, tá bom? A gente precisa fazer ela durante um ano, né? De preferência, olha só, né? Então a gente tem lá a gestão da CIPA, né? Então, a gente falou do mapa de risco ontem, né? A gente falou sobre a gestão da CIPA, né? É importante que toda gestão de CIPA faça uma semana de saúde e segurança, tá? Então, né? Toda a gestão. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma gestão de CIPA começando agora. Tá começando em maio. Legal. Então vai até, né, o ano que vem. Então, essa gestão, antes do término do mandato dela, tem que fazer aí uma semana de segurança, tá? É legal aí, né, o que eu aconselho aí para vocês é estabelecer um mês, tá? Um mês aí da semana de segurança, né? E todo ano fazer no mesmo mês, né? E por que que eu estou dizendo, eu posso fazer nos outros meses, professor? Pode fazer, pode, não tem problema nenhum. Estou falando de experiência mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente faz a nossa lá sempre em novembro, né? Então, ou seja, tem até, por exemplo, outras ações que vão acontecer lá em novembro, né? E o pessoal acaba falando, opa, peraí, em novembro tem o pessoal da segurança lá que acaba fazendo a semana, né, de segurança. Vamos ver se vai ser, vamos ver se não vai ser no mesmo dia essa ação que uma outra área, né, outro setor quer fazer. Então, ou seja, né, o nosso calendário ele já está ali, ó, ele já está ali fechado, né? Então isso ajuda também, tá? Por quê? Porque senão acaba entrando com conflito com outras ações de outras áreas e aí pode ser que a gente de segurança fique para segundo plano, tá? Então super importante aí, tá? A gente definir com antecedência, né, o mês, ou se vocês quiserem fazer, né, durante um mês lá específico, pode fazer. Estou falando isso porque hoje a gente está fazendo, hoje não, né? De uns anos para trás, tá? A gente já vem fazendo com o mês específico, mês de novembro, né? Sempre tem a semana de segurança. Quer falar, Vanessa? Não, professor. Ah, beleza. Não é que a mãozinha ficou levantada aqui, eu pensei que era outro ponto aqui. E aí, pessoal, né? Voltando um pouquinho, tranquilo. Voltando um pouquinho atrás, né? Tem que pensar em todas as formas de como vocês vão abordar tanto a campanha de segurança, campanha de saúde, campanha de meio ambiente, seja lá a campanha que vocês forem realizar, tá? Tem que pensar muito, né, no como vocês vão estar aí realizando, tá? Então tem aí hoje uma série aí, se vocês entrarem aí no Google aí, né, vocês vão ver aí uma série aí de boas práticas, algumas iniciativas, né, algumas ações bem legais aí, né, e verifiquem, né, porque a gente tem que pensar também o quê? No público, né, poxa, um exemplo, eu tô com um público, um exemplo, de produção, a gente está falando que a gente vai ter uma palestra de 1 hora do tema tal. Putz, será que a gente vai conseguir adesão com o público de produção? Como será que vai ser? Tá? Então, esse planejamento, esse cuidado aí, pessoal, tem que pensar, tá? Poxa, será, pessoal mais da área administrativa, né? Administrativa que eu falo geral, né? Poxa, o pessoal também está cansado de palestra, palestra, palestra. Pô, será que é interessante a palestra? Né? Será que não é? Tá? Então, fica aí a dica aí. E um outro ponto muito importante, pessoal, né? Vocês aí com certeza poderão aí contratar um ou outro serviço, né? Ou todos os serviços aí, né? Uma palestra, um teatro, um show de mágica, estou dando alguns exemplos aqui, tá? Enfim, lá para fazer a semana de segurança, tá?
um ponto importante é, imagine que vocês me contrataram lá para fazer um teatro de segurança de, sei lá, de proteção para as mãos, por exemplo. Eu falo lá para vocês, não, poxa, a gente tem uma peça, eu tenho atores, a gente vai fazer isso e isso, né? E aí eu falo lá para vocês, eu mostro imagem, eu mostro foto, falo, poxa, legal, é isso aí que a gente quer, né? E aí chega na hora, não era aquilo, tá? Pode acontecer, tá? Então, o que eu oriento? Ah, legal, você tem tudo isso, você tem alguma apresentação antes da nossa? Que eu poderia participar, que eu poderia ir lá ver? Tá? Então perguntem, pessoal, né? Porque com certeza aí pode ter alguma apresentação antes, né, da nossa semana, e aí você vai lá ver se vale a pena, se é isso mesmo, né? E aí você fecha ou não, tá? Então é super importante usar aí esse recurso. Ah, eu não tenho nenhuma. Tá bom, você tem algum contato de alguma empresa aí, das últimas 3 aí que você fez? Você pode me passar? Para quê? Para eu ligar lá e perguntar. Então, por exemplo, eu vou ligar lá para o Everton lá e falar, "Ô, Everton, tudo bem? Eu sou da empresa tal aqui, a gente está para fazer a semana de segurança, eu vi que o Eduardo aí fez uma ação aí com vocês, como é que foi a ação? Você poderia falar um pouquinho? Estou pensando em contratar, e aí vamos conversar, né? Vamos pegar o feedback de quem já, né, já realizou, tá? É super importante isso, pessoal, porque às vezes você compra um serviço, né, e aí na hora que chega lá na hora não é aquilo que vocês imaginavam, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Aí o tiro sai pela culatra. Aí o pessoal fala, poxa, não foi tão legal, né? Enfim, agradar todo mundo a gente nunca vai agradar 100%, tá? Tenham isso em mente, tá? Então, assim, né, de todas as... Imagine que está participando lá 10 pessoas, tá? Vai ter lá um percentual lá que, enfim, não vai gostar, certo? Mas precisa, né, conhecer o que vocês estão contratando, tá? É super importante. Alguém quer falar algum ponto sobre essas informações, sobre as campanhas, as dicas? Alguém tem alguma experiência, algum ponto aí para falar, pessoal? Bom, o silêncio diz que não, então vamos continuar. Vou dar uma dica aqui para vocês, pessoal. Até para quem estava aí foi na sexta-feira passada, né, naquele bate-papo lá de segurança, né? E teve uma hora lá, enfim, eu acabei entrando lá e comentei sobre boas práticas, né? Eu falei mais ou menos a seguinte frase lá, né? Do técnico de segurança. Então, pessoal, o que acontece? Eu vejo muito isso na nossa área, tá? Mas vejo muito, mas muito mesmo, né? E é uma visão antiga aí do pessoal, uma visão, acho que não é legal. E a gente precisa quebrar isso, né? Por exemplo, então, puxa, você entrou lá numa empresa para trabalhar como técnico de segurança, legal, bacana, show de bola. Você está lá trabalhando lá na fábrica, já tem um ano que você tá trabalhando lá, você não fez um curso, seja ele gratuito, seja ele pago, seja ele, enfim, você não participou de nenhuma palestra, seja ela um webinar agora, né? Seja ela, né? Você não foi visitar nenhuma outra empresa, né? Para conhecer as boas práticas. Pessoal, precisa fazer isso, tá? Precisa fazer isso. Tá? Então, a gente precisa aí verificar o que o mercado está oferecendo, né? O que tem aí de mais sofisticado na área de segurança, o que essas empresas aí mais top aí estão fazendo, né? E aí, pessoal, é entrar lá e procurar o telefone lá da pessoa, ligar lá para a empresa, né? É bem cara de pau mesmo, né? Ligar lá para a empresa, né? Se apresentar, falar, poxa, eu sou fulano aqui da empresa tal, eu queria falar com o responsável da área de segurança, né? Começa aí a fazer, né, começa a criar aí um vínculo aí, né, e perguntar, poxa, o que vocês estão fazendo aí, posso aí conhecer, tal, e etc. Vem aqui que também conhecer o que a gente tem, ou o que a gente não tem, né, enfim, isso, pessoal, é de uma riqueza gigantesca, né, isso é de uma riqueza aí gigantesca. Então, assim, tem que colocar durante o ano lá o plano de desenvolvimento de vocês mesmo, né, poxa, para treinamento, para palestra, né, para visita técnica,
para troca de informações aí, vendo aí o que não digo só a empresa as mais tops não, né? As outras empresas também, né? O que elas estão fazendo, o que o pessoal de segurança está fazendo, né? Quais são os, enfim, né? E aí você vai lá conhecer, vai lá verificar, né? E aí você conhecendo, você vendo, né? Você vai acabar, né, fazendo ali, você vai analisar e vai ver, poxa, isso eu posso implementar na minha empresa, isso eu não posso implementar agora, porque se eu implementar agora não vai funcionar, porque os caras estão muito lá na frente, mas eu posso implementar alguma coisa antes a isso para chegar lá, tá? Então tem muito disso hoje na nossa área, pessoal, e precisa fazer, tá? Precisa fazer, a gente precisa sair da caixinha, tá? Precisa sair da caixinha, porque senão dá problema, tá? Assim, a gente fica somente ali naquele mundinho ali e não vê o que está acontecendo, rolando aí no mundo de segurança aí afora, tá? Então precisa aí fazer isso, tá? Então vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo e depois eu vou usar vocês aí como exemplo. Então eu tenho aí, né? Eu tenho o professor Cláudio Honor, eu tenho o professor Maurício, tenho a professora Elisete, né? Outros professores, né? Então, ou seja, ô professor, o que você tem aí sobre esse ponto? Vocês estão fazendo, já viram, não viram, iniciaram, não iniciaram? Poxa, quando que eu posso ir lá? Eu já fui lá na empresa do professor Cláudio Honor umas 3 vezes, né? Ele também já veio aqui umas 3 vezes, a gente já conversou, enfim, a gente conversa bastante, troca muita ideia, né? Então, ou seja, entre outras empresas. Tô dando só o exemplo dos professores aqui, pessoal, mas tem toda a rede aí, né? Fora os contatos aí que a gente acaba tendo, né? E aí, o que vocês podem fazer? Olha só, tem uma sala de alunos de 30, 35 alunos, né? Tem gente aí que já está na área, tem gente que está com um pezinho na área, tem gente que vai entrar na área. Vocês não podem perder o contato. Né? Não podem perder o contato, né? Tem que ir ali atualizar telefone, verificar, porque com certeza, pessoal, né, mais cedo ou mais tarde, um vai precisar do outro aqui. Poxa, a Rebeca está trabalhando em uma determinada empresa, Eliezer em outra empresa, Rebeca está precisando de uma ajuda, poxa, deixa eu ligar lá para saber como Eliezer está fazendo isso, como o Gilmar está fazendo isso. Então, ou seja, né, a gente acaba aí trocando aí ideias aí, né, acaba aí trocando conhecimento, né, para poder implementar dentro da própria empresa. Tem que fazer isso, pessoal. Tem que colocar. E assim, se não colocar lá no plano lá de vocês, lá na agenda, não vai fazer. O tempo vai passar, né, vai passar 1 ano, 2 anos e vocês não vão fazer. Por quê? Porque a rotina, ela é cruel, né? Então a gente não para, né? Então precisa colocar. Pô, mas professor, eu vou sair da empresa para ir em outra empresa verificar. Vai, né? Você está se desenvolvendo e você está desenvolvendo para aplicar lá na empresa. É lógico que você está se desenvolvendo, né? E o que você aprender, você vai ver o que é possível, né? Você implementar na tua organização. Né? E é assim que funciona, pessoal. E tem muita gente aí que fica no mesmo quadrado aí, ó, por anos, anos. E às vezes você vai conversar, né, sobre segurança, né? Vai conversar ali e aí você fala, opa, aqui ainda está muito, né, tá muito cru ainda, né? Então, ou seja, né, ou às vezes ali, tá, ficou ali e esqueceu, né? Poxa, eu faço aqui a minha segurança, né? Estou fazendo aqui bem, enfim. Mas a gente tem que pensar dessa forma, tá, pessoal? Só uma dica aí, só uma sugestão, tá? Que eu acabei falando isso na própria sexta-feira lá, porque tem muita gente na nossa área que ainda tem essa cultura de ficar preso lá, o cara não sai de jeito nenhum, não sai para fazer um treinamento, o cara não sai para conhecer outras empresas. Às vezes você trabalha em uma organização que tem mais de uma, né? Você tem a matriz, tem 1, 2, 3 filiais e você nem conhece as filiais, né, da sua própria empresa, né? Então, ou seja, não dá, né? Tem que ir, pessoal, né? Tem que ir. A segurança, né? A segurança dentro da empresa, ela tem que caminhar, né? A gente estando ou não lá dentro, né? Nós estando ou não lá dentro. Então, não pode ser totalmente dependente, né? Então, a gente não está lá agora. Poxa, e aí? Se acontecer um acidente, o que a gente vai fazer? Né? O que as pessoas lá vão fazer? Então, tem que estar tudo isso muito bem estruturado, né? Para que a gente possa aí também se desenvolver, tá?
Então, porque as outras áreas, as pessoas se desenvolvem e a gente precisa também se desenvolver, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, pergunta, sugestão, crítica? Bom, pelo silêncio diz que não. Então vamos tentar a Vanessa aqui. Vanessa, pode ser? Pode sim, professor. Então, tá à disposição aí, tá bom? Nossa, professor, tá dando falha aqui. Meu Deus. Peraí, nossa. Professora, eu vou tentar em PDF, tá? Pode ser, porque não tá dando. Pode ser, não tem problema não. Pode ser. Professor, não vai não, porque eu não tenho um pacote Office no meu notebook. O meu é o LibreOffice, aí ele ele não tá carregando, tá dando incompatível. Aí Tá até o bom. PDF também não tá carregando. Não tá Aí eu carregando, não né? sei, eu vou ter que ver se eu salvo no meu e-mail para poder abrir. Tranquilo. Sem problema. Pessoal, tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Não? Silêncio diz que não. Então vamos continuar. Bom, turma, a gente falou da nossa política, né? Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Aí também tem o plano, né? Também consta o plano, está lá postado lá para vocês lá também, né? Todo esse material, né? E também consta o Plano Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho. Esse plano, pessoal, né? Para que ele serve? Qual que é o objetivo dele? Né? O que ele nos ajuda, né? Então ele foi lançado aí um pouquinho antes de 2010, 2009, né, um plano, tá, nacional de segurança e saúde para o trabalho, né, aliás, no trabalho, né, e ele envolve bastante aí trabalho rural, construção civil, né, os trabalhadores avulso, né, para que todos aí tenham, né, fiquem aí segurados, né, para que todos aí tenham os seus direitos aí também, né. Esse plano, pessoal, né, ao meu ver aí, ele não desenvolveu muito não, porque as normas aí e outros itens aí já acabam aí contemplando, né, tudo isso, né, todos esses direitos ou não, né, que o trabalhador possa ter, né.
Esse plano, ele está alinhado lá junto com a política, que a gente já viu, vocês até fizeram um exercício lá, né? E ele consta com, ele vem o plano, né, com 8 objetivos, né? E esses objetivos, a gente vai passar um pouquinho sobre eles aqui, né, de forma rápida aqui também, tá? Né, para vocês conhecerem e saber, né, que existe um plano nacional de saúde e segurança, tá? Eu vou pular aqui todas essas blá 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 aqui, tá? A gente vai direto ao que interessa. Aqui, ó, pessoal, ele já vem falando já da política que nós vimos, né, em algumas aulas passadas, tá? Política Nacional de Segurança. Então tem objetivos, princípios, né, as diretrizes, a gente já viu, na verdade é uma cópia lá da política que também está postada aí para vocês. A gente viu todos os pontos lá dessa Política Nacional de Saúde e Segurança, tá? Aqui também está falando sobre a política, né? São os pontos que nós vimos. Tá? Aqui também, tá? Então nós já vimos, só para vocês terem uma ideia, que o plano é em cima aí também da própria política. E aí ele vem já com alguns objetivos, né? Então, olha, com os objetivos. Tá? Então, o objetivo 1, né, do plano, né, ou do programa, né, nacional de saúde e segurança no trabalho, tá? Ele tem alguns objetivos. Então, vamos ver aqui o primeiro objetivo, tá? Então, objetivo 1. Inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no Sistema Nacional de Promoção e Proteção de Segurança no Saúde do Trabalho, né? SST. Então, tem uma estratégia aqui, né? O desenho aqui eu acho que ele está bem legal, né? Então, por exemplo, ele tem aqui uma estratégia, aqui, um orientador, que é elaboração e aprovação de dispositivos, né, legais, adotando princípios comuns de saúde e segurança para todos os trabalhadores, independente da sua inserção no mercado de trabalho. Né? Então tem esse objetivo 1 aqui, que é o que? Incluir todos os trabalhadores dentro desse sistema, né? E garantir aí que todos aí tenham aí, né, direitos comuns, tá? Para todos os trabalhadores, independente aí do mercado de trabalho. Então, né, para o plano aqui, ele tem uma ação: estabelecer processo de discussão visando a adoção de princípios comuns para a saúde e segurança no trabalho para os segmentos menos protegidos, né? Responsável aqui o Ministério Público, tal, o Ministério de Saúde, né, do Trabalho e Emprego, né, e os parceiros aí institucionais, né? Então, ou seja, estes responsáveis aqui, né, acabaram colocando isso como objetivo, né, objetivo 1, né, e aí a ação dessa estratégia, né, de garantir aí os direitos, né, os dispositivos legais aí para todos os trabalhadores dentro do programa, né, a ação aqui foi estabelecer um processo de discussão, né, visando a adoção de princípios comuns para todos, aí, né, inclusive aí os menos protegidos. Tá? Esse modelinho que eles colocaram aqui, ele tá bem legal até, que eu falo bem legal assim, pessoal, até para vocês usarem em outros trabalhos que vocês possam ter. Então, por exemplo, né, a gente falou aqui de campanhas, né? E o tema aqui está de inclusão, né? A gente estava falando de campanhas de saúde e segurança até agora. Então, vamos imaginar que a estratégia né, elaborar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Poxa, legal, tá? Então, vocês podem colocar lá o objetivo, né, fazer um Excel, tal, etc. Né? Puxa, o que a gente quer? Poxa, a gente quer elaborar, né, a Semana Interna de Prevenção de Saúde e Segurança no Trabalho. Pô, legal, esse é o ponto. Tá, o que a gente vai fazer? Quais são as ações? Aí, pessoal, colocando as ações aqui. A ação é, poxa, apresentar para a CIPA o mês, discutir com a CIPA o mês, a semana, né, de como a gente vai estar realizando. Quem? Vocês vão colocar, né, o prazo. Né? O prazo aqui é a data, então esse prazo aqui de curto prazo, médio prazo ou longo prazo, tá? Esse aqui é furada, certo, pessoal? Então, não esqueçam isso aí, tá bom? Então, o prazo aqui tem que colocar a data, né? Então, essa questão aqui de prazo curto prazo, médio prazo, esquece isso aí para sempre, tá? Então, assim, tem que colocar a data, né? Então, vocês têm lá o objetivo, vão ter a ação, são várias ações, né? Poxa, então, a gente vai discutir, vamos estabelecer a semana, né? Vamos fazer a pesquisa, tô dando exemplo, vamos fazer a pesquisa, vamos coletar dados da
pesquisa, vamos contratar a empresa, né, vamos reservar local, né, a gente vai precisar contratar contratar mais cadeiras, a gente vai precisar, enfim, certo? A gente vai fazer alguma ação de abertura, então, ou seja, todas as ações uma embaixo da outra, né, e colocando quem vai ser o responsável, quando vai fazer, certo? No mínimo isso. Para quê? Para que vocês comecem aí a monitorar, tá? As ações, tá? Então, né, e aí tem a estratégia dentro do objetivo 1, a estratégia 1.2, né, que é a elaboração e aprovação de dispositivos legais em segurança e saúde no trabalho para os trabalhadores do serviço público nas 3 esferas do governo. Né? Então, ou seja, a elaboração e aprovação de dispositivos legais, e aí ele vem na mesma pegada. Então, percebam que dentro do objetivo 1 de inclusão, né, ele colocou a primeira estratégia, né, de elaboração e aprovação, né, de inserção aí, no mercado para as classes aí menos favorecidas, né, o item 1.2, dentro do próprio objetivo, né, principal lá, dentro do próprio objetivo principal, tá? Então, elaborar aí, né, e aprovar os dispositivos legais para os serviços públicos, né, e aí tem as ações aqui, né, e a terceira estratégia aqui, a 1.3, né, promoção do trabalho decente. Então, tem uma ação aqui também, tem os responsáveis e também tem o prazo. Né? Então, percebam aí que eles vão quebrando, né, e por que está 1.2, 1.1? Né? Lembrando que o objetivo é o 1, né? Então tudo que está, né? Então teve a ação 1.1, 1.2, a estratégia, e 1.3, tá? Então vem aqui desenvolvendo aqui as estratégias. Então do jeito que está aqui, eu achei bem interessante, né? Os pontos aqui de como eles acabaram abordando ajuda bastante para vocês terem aí algumas ideias, tá? Essa estratégia aí também, tá pensando numa planilha que vocês podem realizar, né? Geralmente ela pode estar em uma coluna anterior da ação, né? Então você pode colocar tudo junto, não em cima, tá? Ou pode colocar também dessa forma, né? O que eu sugiro aí para vocês, né? Para que vocês coloquem a estratégia, né, em outra coluna, que é uma coluna antes da ação. Tá? Por quê? Porque na hora de fazer um filtro, né, na hora de verificar somente, né, as ações aí que estão dentro do prazo, fora do prazo, né, verificar os responsáveis, você faz um filtro ali, você consegue verificar todas as ações que estão abertas, todas as ações que estão pendentes. Facilita demais, né? Se a gente coloca do jeito que está aqui, aí vai ter problema aí depois para fazer esse tipo de análise, de filtro, né, de verificação. Então, ou seja, você vai ver somente por objetivo individual. Aí isso não é legal, isso é ruim, vai dar muito trabalho. Então, para quem, né, trabalha aí com Excel, trabalha aí com planilha e tal, né, sabe que esse modelo que está aqui, né, do jeito que está a estratégia, não ajuda muito, tá? Então, minha sugestão, né, que aqui tivesse aqui, ó, né, uma nova coluna aqui, podendo ser até um nome aqui de estratégia, ou, por exemplo, imagine lá vocês fazendo as ações de saúde e segurança, vocês podem até colocar aqui, ó, né, problema ou situação. Situação, qual que é a situação? Elaboração e aprovação de dispositivos legais em SST para o serviço público. Tá? Situação, elaborar, né, plano de ação para a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Aí vai ter as ações, né, todas elas ligadas a essa situação, ou a essa estratégia, ou a esse problema. Tá? Vocês podem usar aqui o nome de estratégia, pode usar o nome de situação, pode usar o nome de problema. Tá? Então, isso é o que menos importa. O importante é ter, né, esse link, né? Então, poxa, eu estou vendo essa ação é do quê? Essa ação é dessa estratégia, é dessa situação, é desse problema, é dessa situação, tá? Mas eu oriento que vocês coloquem ela aqui, ó, uma coluninha antes, tá? Porque senão depois vocês não vão conseguir mexer na planilha, né, para poder aí
gerenciar as ações, tá? Todas elas, tá? Então dá muito trabalho, tá? Mas o desenho aqui tá bem interessante. Tá? Então vamos ver aqui algumas ações aqui, né? Pautar a discussão com o Ministério do Planejamento, Orçamento, ó, gestão de responsáveis, né? Então vem algo aqui referente, né, ao plano de como eles vão aí, né, discutir e realizar esta estratégia, né? Para cumprir essa estratégia de 1.2, eles têm aqui duas ações, uma de curto prazo, outra de médio prazo. Tem uma estratégia aqui 1.3 que é de promoção do trabalho decente, que é permanente. Colaborar com o processo de construção das conferências nacionais de emprego e trabalho decente, enfatizando as questões de saúde e segurança. Então, ou seja, né, aprovando as normas, as leis, as portarias, né, as NRs, né, ou seja, você está presente aí, né, de permanente, né, todos esses responsáveis aí para dar sequência e garantir aí um trabalho seguro, um trabalho decente, um trabalho melhor aí, né, para todos os brasileiros. Aqui ainda continua a ação do 1.3, ó. Então tem outras ações aqui também, tá? Uma de curto prazo, né, permanente e permanente aqui também. Né? Então, lembrando, pessoal, né, esse prazo aqui de permanente, esqueçam, tá? Curto, médio, permanente, né, é data, tá? Vamos ver o objetivo 2. Objetivo 2, harmonização da legislação trabalhista, sanitária, previdenciária e outras que relacionem com SST. Então, no objetivo 2 aqui também, né, então começa aqui a estratégia com o item 2, promoção de estudos de legislação trabalhista, sanitária, previdenciária e outros que relacionam com SST e proposição da sua harmonização e aperfeiçoamento. Né? Então, o programa, né, o Programa Nacional ou o Plano Nacional, né, de Saúde e Segurança tem o objetivo 2, que é essa harmonização entre as legislações. Né? O que eles vão fazer, né, para que isso aconteça? Realizar estudos, né, essas pessoas aqui, né, esses responsáveis aqui vão realizar os estudos das legislações pertinentes, né, então é a curto prazo. Né? Então imagine aqui, pessoal, né, ela está aqui, ó, de forma macro. Né? Vamos pegar aqui essa ação aqui. Ela está de forma macro. O que é de forma macro? Você está vendo, né, somente a coisa maior aqui, né? Ela tá grande aqui. Né? Realização de estudos visando a harmonização e o aperfeiçoamento das legislações. Né? Então, poxa, que legislação são essas? É isso que eu estou querendo dizer. Então, aqui, ó, né, está o que? De forma macro. Né? Então, ou seja, né, aqui com certeza eles devem ter um outro plano que vem o quê? Né, desmembrando aí todas estas ações aqui, ó, né, desse item 2.1.1, tá? Com certeza eles devem ter um outro plano aí, tá? Desmembrando todas essas ações, né? Todas as legislações e quem vai verificar e quem vai harmonizar o que com o que, tá? E é a mesma coisa para a segurança. Tá? Imaginem aqui que aqui tivesse, ó, realizar campanha de saúde no trabalho, no trabalho. Então tá aqui, né, a ação grande, tá? Puxa, como que você vai realizar isso? Então você já vai ter que abrir todas as ações. Então o plano, pessoal, ele é gigante, né? Então o plano nosso de saúde, segurança, ele é gigante, né? Então aqui eles mostram o plano aqui de uma maneira macro, né? Onde você tem as informações aqui maiores, mas com certeza eles devem ter aí um plano micro, né? Que é o que? É a abertura de todos esses pontos aqui, ó. E das responsabilidades de quem faz o que, quando e onde, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Essa questão de plano macro, plano micro, vocês estão acompanhando? Vocês estão entendendo? Tá claro isso? Porque para nós de segurança é a mesma coisa, tá? Estou usando aqui esse exemplo aqui desses objetivos aqui, a gente está dando uma olhadinha nesses objetivos aqui do plano nacional, tá? Mas para a segurança é a mesma pegada.
Sim, pessoal? Acho que o silêncio diz que sim. Então vamos para o próximo. Continuando aqui, ó, no objetivo 2, né, olha só, fortalecer e ampliar, né, nas matérias de interesse comum mecanismos interministeriais de relacionamento, de regulamentação em SST. Então, ou seja, aqui também tem um objetivo, né, tem uma estratégia, né, e como eles vão fazer isso, né? Então tem que, né, desenhar. Então, discussão em regime tripartite do modelo atual de regulamentação em SST, visando o fortalecimento e a ampliação dos mecanismos interministeriais. Né? Quem vai fazer isso são estes responsáveis aqui, né? O prazo médio. Então, ou seja, com certeza aqui, né, eles vão abrir aí também, né, toda essa, para que eles fortaleçam e ampliem, né, os materiais de interesse comum, né, entre os ministérios, tá? Eles precisam aí abrir aí passo a passo aí, né, toda a sua estratégia, né, todas as ações para garantir que isso aqui será fortalecido, né? Que os materiais aqui, né, interministeriais relacionados a SST sejam fortalecidos. E o como eles vão fazer isso vai estar aqui em todas as ações, né? Então aqui só tem uma ação, né? Mas com certeza aí, né, eles devem ter aí, né, deveriam na época aqui, né, deveriam ter todas as ações aí de forma micro, né, aberta aí para que a ação pudesse ser realizada e atingir aí o objetivo, né, ou a estratégia aí que dá a fundamentação aí para essa ação. Objetivo 3, interação das ações governamentais de saúde, segurança e trabalho, né? Então, dentro do plano aí, né, nacional de saúde e segurança, tem o objetivo 3, que é a interação aí, né, das ações aí de saúde e segurança. Então, tem uma estratégia 1 aqui, que é 3.1, articular as ações governamentais de promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador, né? Então, ou seja, né, tem esse objetivo, né? E aí, dentro desse objetivo aqui, eles têm essa situação, esse problema ou essa estratégia, né? O que eles precisam fazer? Articular todas as ações aí, né, governamentais relacionadas à proteção, assistência médica, reabilitação, né, para a saúde do trabalhador, tá? Então, como que eles vão fazer isso? Elaboração e revisão sob consulta tripartite das NRs, ó, né? Formulação formulação e proposição de diretrizes de normas que articulam com as ações de fiscalização, reconhecimento, benefício previdenciário decorrente dos riscos no ambiente de trabalho, tá? Realização de estudos para revisão periódica da listagem de doenças relacionadas do trabalho para adequação dos limites para os agentes ambientais nos locais de trabalho, entre outras ações, né? Então, ou seja, aqui tem algumas ações aqui, né, que serão realizadas para poder, né, atender essa estratégia, ou esta situação, ou este problema, ou essa estratégia, tá? Estão entendendo, pessoal? Sim, tranquilo. Ok, então vamos lá para o próximo. Professor, a minha internet está oscilando aqui, eu perdi algumas partes. E aí eu não entendi muito bem porque ficou falhando toda hora. Tá Se bom. eu puder repetir rapidinho, por favor. Tá bom. Eu vou falar aqui do objetivo 4, tá? A gente vai ver e eu vou tentar fazer como foi aí o objetivo 3, porque na verdade a gente vai ver depois aqui só os objetivos, tá? Porque ele acaba sendo repetitivo, o modo, mas a gente vai só ver os temas ou os objetivos aí que tem dentro do plano, tá? Mas para vocês aí terem uma ideia, tá bom? Então, ó, o objetivo 4, a adoção de medidas especiais para atividades laborais submetidas a alto risco de doenças e acidente de trabalho. Então, tem esse objetivo, né, dentro do plano, tá? Promoção, qual que é a estratégia, né? Qual que é o problema, a situação ou a problemática aqui? Promoção de estudos para aperfeiçoamento da legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho para as atividades laborais submetidas a alto risco.
Então, a gente já faz isso aqui, né? As normas já têm, né, todos esses pontos aqui, né? E aí, quais são as ações aqui? Estabelecer uma pauta de prioridades, de estudos das atividades laborais de alto risco, né? Estabelecer discussão sobre medidas de prevenção a serem implementadas nas atividades laborais, né, de alto risco priorizadas, tá? E aí, né, o que a gente pode aproveitar disso aqui? Né? Só o modelo, né? Então, imagine lá na empresa imagine lá que vocês têm atividades, e vocês têm, ou terão, tá? Atividades que são desenvolvidas de alto risco, que podem provocar acidentes ou acidentes de trabalho, né? Então, com certeza, lá onde eu trabalho tem, tá, atividades de alto risco, né, que podem provocar doenças relacionadas ao trabalho e que também podem gerar aí acidentes, né? Então, poxa, e aí, professor, a gente não trabalha, os caras não vão trabalhar? Não, vão trabalhar, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Identificar quais são essas atividades de alto risco que podem trazer doenças ou acidentes de trabalho e desenhar o plano de ação, né? Como que a gente consegue eliminar ou mitigar aí, né, o risco de doenças e acidentes relacionadas ao trabalho, tá? Então, a gente vai ter situações desta forma também, né? E aqui eles falam, né, estabelecer uma pauta de prioridades. Então, né, que dá para pegando esse exemplo aqui, né? Então, estabelecer uma pauta de prioridades, né, para discutir, a gente vai discutir lá na empresa, pessoal, né, a ação para as atividades de alto risco com o cipeiro, com o brigadista, com o líder, com quem executa a atividade, né? Então, esse tipo de ação, ela acontece naturalmente conosco, né? Ela acontece naturalmente com o SESMIT, com essas situações, né? Então, vocês aí irão conhecer, saber aí exatamente quais são as atividades de alto risco que a empresa tem, quem são as pessoas que executam, quais são os controles que a gente tem, né? Para quê? Para garantir a saúde e a segurança do trabalhador, tá bom? Então, estou tentando aqui pegar, pessoal, o que está escrito aqui, né? E tentando aí dar exemplos aí da nossa prática no dia a dia, né? Então, aqui a gente vai ter isso, eles estão discutindo isso aqui também, né? E aqui eles estão falando que eles, né, vão estabelecer discussão para ter as atividades priorizadas. Na empresa a gente acaba fazendo, né, tudo isso aí também, tá? De uma maneira bem natural, na verdade, né? E aí um ponto aqui, tá? Essas atividades de alto risco. Ah, professor, como que eu conheço uma atividade de alto risco? Vocês vão aprender no terceiro módulo. Tem um componente aí que chama avaliação de risco, né? O nome do componente é esse, avaliação de risco. E lá na avaliação de risco, vocês vão aprender a avaliar risco de tarefa, de máquina, equipamento, do ambiente, de ferramentas auxiliares, né, de um processo industrial, tá? E são metodologias diferentes. Então, ou seja, né, e aí através da aplicação dessas metodologias, da identificação dessas situações, vocês vão conhecer áreas, setores, né, tarefas que são de alto risco e que podem provocar aí doenças ou acidente de trabalho. E não só conhecer, mas saber aí né, quais são as medidas de controle existentes que a gente tem para eliminar ou mitigar aí este tipo de risco, tá bom? Vamos para o objetivo 5. Estruturação de uma rede integrada de informações de SST. Né? Então, estruturação de uma rede integrada de informações de saúde e segurança. Estratégia 1. Compatibilização e aperfeiçoamento dos atuais e novos instrumentos de coleta de dados e fluxos de informação a serem compartilhados pelos órgãos do governo. Né? Então, isso aqui melhorou bastante, né? A questão dessa estruturação aí da rede integrada, né, do governo, por exemplo, quando você comunica um acidente de trabalho, né, então, para a Previdência, né, então os outros órgãos aí automaticamente hoje, né, já ficam sabendo, então, poxa, não tem mais aquela questão de você fazer a CAT no papelzinho, tal, etc., né, a gente até falou isso, acho que 2 aulas atrás, né, até trouxe o novo modelo, eu trouxe no dia, foi isso mesmo, eu trouxe no dia aqui que foi, foi no dia
deixa eu ver, acho que foi no dia 23, a mudança da legislação sobre esse ponto, né? Apresentei a legislação aqui para vocês, o novo modelo até da CAT e os pontos que mudaram, né? A gente acabou falando e fazendo, né, olhando item a item da própria CAT, né? Então, ou seja, isso já, essa parte do governo já ajudou bastante, né? E melhorou bastante. Por que que melhorou, né, pessoal? Melhorou porque o governo ele tem muito interesse aí, né? Então, dependendo aí do tipo de informação atrasada, informação errada, né, informação, por exemplo, de insalubridade, de periculosidade, de falha no processo, de falha no reconhecimento de um acidente de trabalho, já pode gerar uma multa automaticamente já para a empresa via sistema, tá? Então, essas coisas aí do governo, elas tendem aí a alavancar cada vez mais, né? Um exemplo disso é o E-Social, né? Então, o E-Social aí tem uns, não é de agora não, tá? Tem uns 10 anos aí que a gente vem falando de E-Social, né? Que é justamente uma estrutura, né, integrada aí, né? Que já está rodando, já faz tempo, né? Hoje o que está rodando no E-Social é a questão, hoje está rodando é a folha de pagamento, né? Mas as questões aí de saúde e segurança também já estão rodando, tá sendo revisado, né? Vários eventos ali, tá? Dentro do E-Social, né? Que ainda não estão aí sendo autuados, multados, tal, verificados, mas a tendência é que isso aconteça muito em breve, né? Muito em breve. Então, o E-Social já era para estar rodando aí já há muito tempo, né? E aí ele vem aí sofrendo mudanças, alterações e vai tendo adiamento para realmente melhorar, né? Principalmente todo o processo aí de fiscalização da própria empresa, tá? Então lá, pessoal, por exemplo, vai ter prazo lá. Então, se você contratou um funcionário agora, você tem um prazo lá que você vai lançar o ASO, né? Você tem um prazo. Se você não lançar dentro daquele prazo, tá? Pode te trazer aí problemas, tá? Então tem toda aí uma questão de fiscalização, problemas que eu falo é multa mesmo, tá? Então tem todo essa questão aí né, dessa rede integrada aí que é justamente aí para isso, para captar aí os impostos aí, né, mais rápido possível. E se tiver alguma infração também, o próprio sistema, se você como posso dizer, vamos imaginar que a gente tem as informações de saúde e segurança, de insalubridade, periculosidade, acidente, exame de retorno ao trabalho, né? Exame demissional, admissão. Então, tudo isso dentro do E-Social, ele tem um prazo certinho lá, tá? Ele tem um prazo, ele vai ter um prazo lá certinho. Se você subir essas informações fora do prazo, ou informações ali inconsistentes, já vai gerar ali uma notificação. Tá? Automático. O sistema, né, ele já vai estar parametrizado já para reconhecer todo tipo de falha, tá? Então, ainda não está rodando 100%, que é justamente porque, né, estão mudando, alterando para não dar falha. É igual o imposto de renda, né? Então, assim, não tem erro, né, pessoal? Colocou uma informaçãozinha ali, né, que não condiz ali, né, você já cai na malha fina automaticamente. É mais ou menos por aí, tá? Só para fazer aí uma associação. Tá? Então, a tendência é com que isso melhore cada vez mais, né? E aí um ponto de atenção aqui, pessoal, vale a pena aí vocês, pensando nessa rede integrada aqui, né? Vale a pena aí vocês procurarem, né, algumas palestras, informações sobre E-Social, tá? Tem bastante coisa aí no próprio YouTube, né? Tem muita coisa que já está acontecendo, né? Onde eu trabalho mesmo, a gente já está com o E-Social pronto, já tem 3 anos, né? Então, enfim, a gente só vai mudando conforme vai mudando aí as alterações, as mudanças do próprio governo, tá? Então, assim, as coisas elas já estão acontecendo, né? O que a gente precisa saber, né? E aí, por exemplo, essa questão do E-Social, segurança, segurança participa do início ao fim, né? Quando você olha o E-Social lá, ele é para segurança, né? Saúde e segurança. Você vai ver lá que os maiores, né, os grandes pontos ali, as maiores informações ali é de saúde e segurança. É de insalubridade, periculosidade, é de exames, é de todos os pontos ali que vocês, é de CIPA, tá? É de todos os,
enfim, é de todos os pontos de saúde e segurança, tá? Para cada item tem, eles chamam de evento, tem um evento lá específico, tá? E aí a empresa precisa o quê? A empresa precisa se organizar para atender essa solicitação do governo, né? Então, praticamente aí todas as empresas aí já estão com o teu processo rodando, né? Talvez não o de segurança, né? Os outros sim, né? O E-Social ele já está acontecendo, tá? Ainda não para a saúde e segurança, né? No processo de fiscalização, tal e etc. Mas ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá bom? Então tem que ficar muito antenado aí nesse ponto, nesse processo. E vale a pena aí escutar, ver aí algumas palestras, webinars, se tiver algum treinamento, vale muito a pena, tá? Que isso aí a gente vai ter que trabalhar daqui para frente com certeza. Objetivo 6, implementação de sistemas de gestão de SST no setor público e privado, né? Então, poxa, sistema de gestão, né? É o que a gente precisa ter, né? Aqui ele está falando principalmente aqui para o sistema público e privado. Geralmente o privado aí já tem, né? Ou não, né? Mas o público, saúde e segurança é bem precário, né? É bem precário. Se você for aí, né, para as empresas aí públicas, né, mesmo com risco aí, né, a não ser de maiores riscos aí, você tem uma boa gestão de segurança, mas os demais aí é bem complicado, né? Então, muita coisa aí que o governo acaba não fazendo e exigindo aí das organizações, tá? Então, olha só, a primeira ação aqui deles, tanto, olha, aliás, a estratégia, aperfeiçoamento dos regulamentos, instrumentos e estruturas relacionados à gestão de SST. Poxa, isso aqui não tem mágica, né? É só você pegar as NRs lá e ver como que você vai fazer a gestão para o setor público ou privado. Então, primeira coisa, olha só, primeira ação, formulação de NRs, criação de Comitê Nacional Tripartite, né, com aperfeiçoamento nas NRs, tá? Articulação da ABNT, né, com as NRs, né, do Ministério do Trabalho. Então, ou seja, tudo isso aí já existe, já tem, né? O que a gente precisa ter, pessoal, na nossa área é isso aqui, ó. Gestão de saúde e segurança no trabalho, né? Gestão, pessoal, nada mais é, né? Palavrinha aí que todo mundo fala, tal. Nada mais é do que você ter controle, né, do que você faz, como que você gerencia. Se tudo que você faz de saúde e segurança, né, se você controla, né, se você tem as ações bem definidas, os responsáveis bem definidos, os prazos bem definidos, o acompanhamento bem definido, se a ação está concluída, se ela está pendente, se ela está em atraso, por que está atraso, se precisa reprogramar. Então, gestão é isso, é você ter o controle das suas ações. Então, um exemplo, imagine, vamos pegar aqui uma norma que todo mundo conhece, NR5, né? CIPA, né? NR5, dimensionamento de CIPA. Como que você dimensiona a sua CIPA? Como que você treina a sua CIPA? Como que você elabora o processo, né, eleitoral da CIPA? Tem que estar descrito aqui, ó, passo a passo, quem vai ser o responsável, os responsáveis ou o responsável por fazer as ações para a CIPA acontecer, né? E quando vai acontecer isso e o status da ação, né? Se a ação está concluída, em andamento, pendente, né? Precisa ter. É isso. Gestão de segurança é isso. Imagine todas as ações de saúde e segurança, tá? Bom, vou dar um outro exemplo aqui. Imagine o PPRA. Imagine lá o PPRA ou PGT, né? O que vai ter lá? O PGT, o PPRA, ele vai ter lá, né? Ele vai ter as ações de melhoria. Você vai ter que ter aqui, ó, uma ação aqui, né? Uma ação não, desculpa. Uma coluna antes da ação aqui, ó, né? Dizendo sobre o problema. Então, vamos dizer, né? O problema, uma situação ou a estratégia, né? Então, vamos imaginar que você fez o PGT lá e aí saiu uma ação que você precisa, né, que você precisa adequar as proteções de máquinas e equipamentos conforme NR12. Vai estar aqui, ó, né? Adequar as proteções de máquinas e equipamentos conforme NR10 e NR12. Quem que vai fazer? Quando vai fazer? Qual é o status dessa ação?
tá? É isso. Tá? Então, ou seja, todas as nossas ações, ela precisa estar em algum local de controle, onde você vai lá, acessa e você vai ter tudo lá. Tá? Precisa ter, tá, pessoal? Então, questão é isso. Tá? Você vai ter o controle de todas as suas ações de saúde e segurança. Tá? Objetivo 7, capacitação e educação continuada em SST. São, né, a estratégia aqui, inclusão de conhecimento básico de prevenção de saúde e segurança do trabalho no currículo do ensino fundamental e médio na rede pública e privada. Pô, bem legal essa ação aqui, né, essa estratégia. Mas eu ainda desconheço, né, essa inclusão dos conhecimentos básicos aí de saúde e segurança no trabalho no ensino médio da rede pública. Né, pelo menos, né, eu já vi já alguns itens, já vi alguns pontos e eu não conheço, né, não vi, não presenciei nenhum ainda. Não sei se vocês presenciaram, se vocês têm conhecimento, mas infelizmente ainda a gente não tem. Olha as ações aqui que eles colocaram, vamos ver. Articulação com o Ministério da Educação para regulamentar e viabilizar a inclusão, construção do grupo, né, de trabalho para definir, né, os temas tal, e incluir, né, lógico, na grade, cooperação técnica e capacitação dos professores do ensino fundamental. Né? E tem outras ações aqui, articulação com o Ministério da Educação, enfim, né, a estratégia é muito boa, mas ainda não existente, né? Então, muito bom aqui essa estratégia. Então, e para a empresa? Também a gente precisa ter, né, a gente precisa capacitar constantemente, de forma continuada, né, todos os nossos trabalhadores. Então, o que a gente precisa ter de ação? Né? Um exemplo, né? Garantir que os treinamentos da brigada, né, sejam realizados externamente. Um exemplo. Tá? Então, todos os treinamentos de segurança têm que estar aqui, ó. Treinamento de brigada, treinamento dos procedimentos, treinamento de CIPA, treinamento de proteção de máquinas e equipamentos, né, treinamento das OS, né, então, ou seja, treinamento de avaliação de risco, treinamento de percepção de risco, treinamento de APR, treinamento de permissão de trabalho. Então, todos os nossos treinamentos vão ter que estar aqui. Vai ter um responsável, quando vai fazer e como que está a situação, né, qual o status, tá? Então, também precisa dar sequência. Vamos para o 8. E último. Criação de uma agenda integrada de estudos e pesquisas, né, em saúde, segurança e trabalho. Pô, legal, né? Então, ter uma agenda, né, onde as pessoas aí possam pesquisar aí os temas de saúde e segurança. Realização e apoio e desenvolvimento de estudos e pesquisas pertinentes de segurança do trabalho, atendendo as prioridades nacionais e regionais. Definir, né, o tema, né, as prioridades, deixa eu ver o que tem aqui, articuladas, enfim, tá? Então, ou seja, também acontece muito pouco isso, né? Muito pouco. Mas vamos pegar esse tema aqui, ó, e levar para a empresa, né? Criação de uma agenda, né, para que a gente possa falar de saúde e segurança. Criação de uma agenda. Tem a semana de segurança, tem as reuniões de CIPA, tem as reuniões da brigada, vamos imaginar que a gente tem um comitê de saúde e segurança, o comitê está lá o diretor lá da empresa, o gerente da fábrica, né, o presidente lá da CIPA, o vice-presidente, né, alguns brigadistas, entenderam, pessoal? Então, ou seja, a gente pode, né, usar aqui o tema também e adotar para a nossa realidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Esse aqui, né, é o plano aí nacional aí, né, só para vocês conhecerem que existe, mas as ações que tem ali, né, algumas saíram do papel, outras não, outras estão aí na norma, mas eu tentei não ficar preso nesse plano, que ele é muito chato, né, tentar aí trazer alguma coisa aí para o nosso dia a dia, né, e usar o desenho ali, o modelo, né, para que a gente possa aí criar, desenvolver também as nossas campanhas de saúde, segurança, né, para que a gente possa trabalhar aí também com prevenção. Tudo bem até aqui, turma? Alguma dúvida, pergunta, ressentimentos? Não, professor, tudo bem. Professor, o Pois senhor não. disponibilizou esse material? Disponibilizei sim, tá lá já também, tá bom?
Obrigada. Bom, então, pessoal, então, estando tudo certo, podemos encerrar? Então, Podemos. beleza, o silêncio diz que sim. Então, para encerrar aqui, pessoal, um bom final de semana aí para todos, né? Para quem é mamãe aí, um feliz Dia das Mães, um bom domingo aí para todos, né? Para quem não é mamãe, mas vai ver a mãe, vai ver a avó, vai ver a tia, né? Dê um feliz Dia das Mães aí para todos. E se cuidem aí, turma. Obrigado, boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Boa boa noite. noite. Boa noite, professor. Valeu pela aula. Final de Valeu, semana. pessoal. Feliz Dia Bom das final de Mães semana. aí para quem já é mãe. Boa noite. Boa noite a todos e feliz Dia das Mães para as mulheres.